Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. STF promove censura e tem problema com democracia liberal, critica Estadão. É isso mesmo. Em uma democracia liberal, todos são livres para dizer o que pensam, mesmo coisas desagradáveis. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse em uma palestra na semana passada que as redes sociais são um instrumento bom, mas que têm sido usadas de forma extremamente competente por um novo grupo político, os extremistas populistas, para solapar a democracia. A informação está em destaque no editorial do jornal O Estado de São Paulo, deste domingo 8. Para o ministro, o ideal é que as empresas que administram as redes sociais se responsabilizem pelo que publicam. Enquanto isso não acontece, avalia o Estadão, presume-se pelo contexto, restaria ao judiciário agir para proteger os cidadãos daquilo que o ministro Moraes chamou de discurso de ódio. Subjaz a essas declarações de Alexandre de Moraes uma preocupante visão segundo a qual estamos numa luta do bem contra o mal, e o primeiro é representado por aqueles que prezam a democracia, liderados pelo Supremo, e o segundo é encarnado na ganância das chamadas Big Techs e na avileza dos extremistas de direita, afirma o jornal. Fosse o Sr. Moraes um anônimo cidadão comum a conversar no bar, sua visão não teria maiores consequências. Acrescenta o texto. No entanto, tendo partido não somente de um ministro da corte mais alta do país, mas também do poderoso relator dos processos sobre fake news e milícias digitais no Supremo, a opinião do Sr. Moraes equivale a um veredito. O Estadão destaca que a expressão discurso de ódio não se encontra em nenhum lugar do ordenamento jurídico brasileiro. Para o jornal, é apenas um rótulo usado por aqueles que, a pretexto de proteger a sociedade e a democracia, defendem o cerceamento preventivo da manifestação do pensamento. Há alguns anos, além disso, o STF se ostentou em arbítrio do discurso político, especialmente nas redes sociais, mandando derrubar perfis que, na sua visão, ameaçam a democracia, o que é tratado liminarmente como crime de lesa pátria. A censura judicial, que deveria ser ato excepcionalíssimo em momentos excepcionalíssimos, como é o caso do período eleitoral, tornou-se assustadoramente corriqueira, diz o Estadão. Não é preciso ser simpatizante dos censurados, e este jornal não é, sobretudo dos extremistas que querem destruir a democracia, para ver aí um padrão preocupante. A publicação avalia que esse padrão parece responder a uma visão de mundo autoritária, na qual caberia o Estado livrar a sociedade de seus vícios de acordo com o ideal determinado por um grupo de iluminados que se auto-atribuiu a missão de salvar os brasileiros de si mesmos. Para o Estadão, se os brasileiros são capazes de escolher seus governantes, são igualmente capazes de julgar quais informações lhes serão úteis ou poderão prejudicá-los. Já as eventuais ofensas são tratadas pela lei, e quem for difamado, caluniado ou injuriado deve recorrer à justiça para obter a devida reparação. Mas os poderosos juízes do STF querem controlar o debate nacional sem ter nenhuma autoridade legal para isso. E todos os que criticam essa truculência são desde logo classificados como inimigos da democracia. Quem diria, o Estadão sentando o sarrafo no Moraes. Parece que eles perceberam um monstro do que eles criaram. Antes tarde do que nunca. Precisamos preservar o nosso presente para poder termos futuro. Uma guerra não é ganha somente com uma batalha, pelo contrário, uma sucessão de batalhas. Não estamos lutando contra um vampiro para poder ter uma bola de prata. O que é demonstrado aqui é que o povo brasileiro, mesmo sob censura, mesmo sob presos políticos, tem permanecido forte. E aqui as pessoas estão construindo uma história de realmente mostrar que nós persistimos mais do que os nossos inimigos. Pode ter certeza que daqui a 20, 30 anos mostrará que nós estávamos certos em lutar pela nossa liberdade. Acha que vai ter algum efeito prático segunda-feira? Olha, segunda-feira nós iremos juntar os deputados e senadores para poder protocolar o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Já são 31 senadores que se posicionaram a favor do impeachment de Moraes. O número só está crescendo. Você faz parte disso, para que você também pressione os senadores nas redes sociais, ligue para os gabinetes, mande e-mail, pare-os na rua com a educação, até mesmo porque o próprio ministro Alexandre de Moraes disse, né? Se você não quer enfrentar alguma retaliação pública, não se candidate
a um cargo público. Alexandre de Moraes que disse isso. Então, a gente precisa pressionar, parar as comissões. Eu vou voltar somente aquilo que interessa mesmo a nós e não vamos voltar nada que seja de interesse da esquerda ou do governo, e vamos pressionar o presidente Lula para que o sucessor dele, ou quem ele indique, consiga pautar ainda esse ano a anistia para os presos políticos. Nada me comove mais do que ver o povo na rua exercendo, valendo-se da liberdade de expressão e dizendo o que pensa, livremente. Eu acho que a grande diferença entre esta manifestação, grandiosa, repito, a grande diferença em relação à mais recente é que o povo perdeu o medo. Já tinha perdido o medo de voltar às ruas. Agora perdeu o medo de criticar quem quiser, exercendo o direito constitucional. Por que não se pode pedir o impeachment do Alexandre de Moraes? Por quê? A gente pode pedir o afastamento do presidente da República. Aliás, o PT não fez outra coisa depois da vitória de qualquer adversário e depois da posse de qualquer adversário. Fora Temer, fora Bolsonaro. Fora Sarney, né? E será, fora Sarney, e seria ouvido o fora Alckmin, ao contrário do que ele imagina, se ele, como espera, né? Se ele conseguir usar se manifestar a cláusula biológica em que ele confia, né, que é a morte do titular. Ele assumiu o governo de São Paulo porque o Mário Covas morreu. Ele assumiria a presidência da República sob os gritos de fora Alckmin. O PT tem dono, é o Lula, é o Deus da seita. Acho que começou hoje a campanha pela anistia ou dos presos políticos, ou pela anulação dos processos. O que precisa acabar no Brasil é o preso político. E também não aceitamos a existência de exilados por motivos políticos. Isso é característica de ditadura e nós precisamos acabar com a ditadura do judiciário. O governo, na última manifestação, foram adotadas algumas cautelas, né? Então, vou evitar falar do Supremo e tal. Sim. Agora o Supremo foi criticado livremente, foi bastante criticado, teve o nome mencionado várias vezes, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Os senadores omissos também entraram aí na dança, e é assim que tem que ser e assim será. O que eu acho é que precisam ser definidas as bandeiras, porque o que está havendo agora não é apenas uma manifestação política de apoio a um dos perseguidos, que é o principal perseguido, mais famoso, que é o Bolsonaro. O que houve hoje foi o começo da campanha pela volta da democracia confiscada pelo ministro Alexandre de Moraes, com o aval de ministro do Supremo. O Lula, que é celebrado, né, como um político intuitivo, espetacular, cometeu mais um erro grave. Ele conseguiu politizar a manifestação de Brasília, que foi um fiasco. Um fiasco. Por quê? Ele botou ao lado do presidente da República um ministro do Supremo e não o presidente do Supremo apenas. Ele representa o Supremo, o presidente. Será que tem a imagem, Binha, desse momento que o Augusto está lembrando do presidente Lula com o Alexandre de Moraes ao lado do ministro Barroso? A gente mostrou no comecinho da transmissão, o pessoal vai recuperar. Pronto. Por que está lá o Alexandre de Moraes? Por motivos políticos. Motivos políticos. Então, eles estão mostrando que continuam unidos os que se juntaram para que um ladrão condenado em 3 instâncias por 9 diferentes juízes voltasse à presidência. Então eles continuam unidos. O que é que faltou lá? O povo que sobrou aqui. E, sobretudo, acabou o medo. Acabou o medo. O ministro Alexandre de Moraes é réu
na prática, hoje, e tem que se explicar, porque as revelações feitas na série de reportagens da Folha são gravíssimas e configuram crime. Chega, ele capta, que representa para o senhor esse dia de hoje em comparação ao dia 25. O popular representa que estamos no caminho certo. Temos que continuar sacudindo o sistema até que o Brasil volte à sua normalidade. Isso só pode acontecer depois que o Senado botar no banco dos réus para fazer impeachment desse ministro que é o ditador em Brasília, Alexandre de Moraes. Está muito claro, mas vivemos um fenômeno. Nós temos um presidente da República que conseguiu fazer a mais esvaziada, e falo isso com absoluta tranquilidade, porque acompanho em redação, como repórter ou como editor, há pelo menos 26 anos, todas as paradas do 7 de setembro em Brasília. Fui a muitas, lá na Esplanada, inclusive, com diferentes presidentes. E posso dizer para você que foi a mais esvaziada. Eu nunca vi a Esplanada daquele jeito. Não tinha ninguém foi. Provavelmente, as pessoas que acompanharam o que há de melhor no 7 de setembro em Brasília, que é o show da Esquadrilha da Fumaça, os paraquedistas, acompanharam das suas casas. Ninguém quis ir a uma arquibancada, ficar diante de um presidente sem povo, que precisa estar ombreado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e pelo ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Qual é a explicação? Qual o sentido? Presidente do Supremo Tribunal Federal comparecer a uma parada do 7 de setembro. E por que o Alexandre de Moraes foi? Por que ele foi convidado? Isso foi um recado do Lula da Silva à população. Eu estou protegido por esses dois senhores e, claro, pela maioria da corte que segue o líder e segue o xerife. Ali estava o líder, o presidente de turno do Supremo, Luiz Roberto Barroso. E ali estava o xerife que conduz todos os inquéritos de perseguição política no Brasil, Alexandre de Moraes. Estes dois senhores que estão aqui ao meu lado representam a minha eleição. Por causa do Supremo Tribunal Federal, eu fui reabilitado politicamente a disputar a eleição e virar presidente. Me tiraram da cadeia, eu devo isso a eles. Esse é o recado, tá muito claro. Acho que só não está vendo isso quem não quer ver, de novo. Estou usando a mesma expressão que usei no comentário anterior. Só não vê quem não quer, tá na cara da população. E o brasileiro estava lá debaixo cantando o hino da independência, né? Todos muito emocionados. Foi um ato muito emocionante, Brau. Mas, no fundo, o que esse ato resgata é simplesmente a nossa Constituição. E olha, gosto de contar histórias, vocês sabem. Vou me permitir aqui em 30 segundos. Vamos voltar para 1200, né? Em 1215, João Sem Terra, que sucedeu Ricardo Coração de Leão, que morreu na Terceira Cruzada, e João Sem Terra tentou recuperar as terras e impôs impostos à população por conta da guerra contra a França, a guerra contra a coroa francesa de 1204. Então, 15 de junho de 1215, ele é forçado a assinar a Constituição, que é a Magna Carta, que é considerado o maior tratado em defesa da liberdade e dos direitos fundamentais do mundo. Da nossa história, não dá nem para chamar contemporânea, mas talvez dela outras constituições buscaram balizes, né? As balizes estão todas lá. O que diz em latim é Magna Carta Libertatum, né? O que diz a Magna Carta? Diz claramente, é preciso impor limites aos governantes. E era isso que a população estava dizendo hoje na Avenida Paulista. Chega, Alexandre de Moraes foi longe demais. É preciso anistiar pessoas que estão atrás das grades, olhando e acordando diante de um muro de concreto, enquanto seus filhos estão crescendo do lado de fora sem pai, mãe, nem avô, nem avó, pelo simples crime cuja materialidade não foi comprovada em todos os casos e cuja individualização de conduta tampouco foi. Por associação criminosa armada, e a única arma encontrada foi um batom, que foi escrito "Perdeu Mané" numa estátua de pedra limpa com detergente no dia seguinte. Quem cometeu o crime de baderna, quem depredou, quem jogou uma pedra, quem usou um extintor, quebrou um relógio, se está comprovado,
cumpra a pena. Já foi cumprida, aliás, pelo tempo decorrente. Mas não é possível mais não aceitar anistia no Brasil. Porque os anistiados, os que foram perdoados no passado, fizeram coisas muito piores. Muito piores. Armados. Esses sim, armados. Então o Brasil não quer ser calado. O Brasil não quer a censura. O que o brasileiro está assistindo é: tiraram o X e o Twitter do Brasil do ar por quê? Quem é que está sendo beneficiado com o fim do X Twitter? Se não é a esquerda. Porque na eleição passada, eles censuraram. E aí eles entenderam que não adianta censurar. Porque se multiplicam. Porque a verdade sobe. Vem à superfície. A verdade vem sempre à superfície, ela aparece. O Augusto diz sempre, ela desmaia, mas não morre. E é verdade. Então o que eles fazem? Então fecha, tira o X do Brasil. Então acho que o recado está muito claro. O Brasil não vai aceitar e a hora é agora. Espanha concede asilo a Edmundo Gonçalves, que deixa a Venezuela. No último sábado, 7 de setembro de 2024, Edmundo Gonçalves Urrutia, ex-candidato à presidência da Venezuela, partiu rumo à Espanha, onde obteve asilo político. A informação foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Álvares, que anunciou a viagem de Gonçalves em um avião da Força Aérea Espanhola. Gonçalves, conhecido opositor do governo de Nicolás Maduro, deixou o país 5 dias após a justiça venezuelana ordenar a sua prisão. E a Argentina pede que TPI emita ordem de prisão contra Maduro. Argentinos disseram que a medida é proposta diante do agravamento da situação na Venezuela. O Ministério das Relações Exteriores da Argentina pediu nesta sexta-feira 6 ao Tribunal Penal Internacional que uma ordem de prisão seja emitida contra o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e outros líderes do regime diante do agravamento da situação após as eleições presidenciais de 28 de julho no país. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.